intermédio de Cristo Jesus. É sempre bom, irmãos, eu digo sempre, poder estarmos na casa do Senhor. Não tem lugar melhor, eu creio assim, na terra, depois do nosso lar, do que estarmos na casa do Senhor nosso Deus. Quando o nosso coração, irmãos, se permitiu gerar esse sentimento de gratidão a Deus, como está escrito no livro dos Salmos, para servir com alegria, cantar cânticos para o Senhor e expressar sentimentos através das nossas ações de gratidão a este Deus que tem feito por nós coisas tão grandes e maravilhosas, que por mais que nós, irmãos, venhamos fazermos para Deus, ainda é pouco. Mas você pode aproveitar cada oportunidade que Deus está lhe dando para se esforçar, para por Deus ser achados nos cultos como um verdadeiro adorador. E hoje nós estamos dando continuidade à reflexão que fizemos na semana passada, e eu espero que os irmãos tenham meditado em casa, a respeito das palavras de João, o evangelista. Na sua segunda carta, no versículo 9, os irmãos lembram que João traz uma advertência para a igreja, escrevendo ao presbítero, ou quem sabe a sua tradução fala ao ancião. Mas o verso 9 diz que todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Algumas traduções diz aquele que não tem o Filho. Ou algumas outras dizem aqueles que não têm os seus ensinos. Mas esta tradução fala aquele que não tem a doutrina de Cristo. E aquele que não permanece, não tem a Cristo, não tem Deus, não tem o Pai e não tem o Filho. E nós, irmãos, falamos a semana passada que João, vendo a igreja diante das suas dificuldades, diante das perseguições, das tentações que ela estava enfrentando, e nós observamos que não só a igreja que estava sob o pastorado do apóstolo João, mas como as demais igrejas, todas elas, parece que estavam fracassando, porém só não fracassa a igreja, porque é verdade, queridos irmãos, que a igreja está debaixo de uma palavra, de uma promessa empenhada da parte do Senhor. Quando ele diz em Mateus capítulo 18 e 16, versículo 18, que as portas do inferno não irá prevalecer contra a igreja. A igreja resiste. Porém, queridos irmãos, Jesus nos adverte que tanto eu como você deveríamos vigiar e ficarmos atentos, pois a respeito do Espírito que iria agir nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, que é o espírito do engano, o espírito que
age, infelizmente, no meio ou na vida de alguns irmãos, por não vigiar e por não guardar a sã doutrina. Muitos têm, infelizmente, se desviado, não têm permanecido nos ensinos, têm criado as suas próprias revelações através dos seus próprios entendimentos, gerando no seu ser, aleluia, os seus achismos. Outros falam que não tem nada a ver, outros dizem que o que é que tem. Porém, nós, irmãos, entendemos que todos nós fomos chamados do jeito que nós estávamos. Porém, também passamos a entender que, uma vez que fomos chamados do jeito que estávamos, é proibido permanecer desse jeito, diante dos nossos costumes, dos nossos hábitos, dos nossos vícios. Porém, eu costumo dizer que a igreja está aberta para todos, porém não está aberta para tudo. E nós, irmãos, entendemos que a igreja de Cristo, ela tem o seu perfil, ela tem o seu RG, a sua identidade. E o próprio Jesus conhece a sua igreja, e da sua igreja Jesus é conhecido. Jesus, irmãos, diz que a sua igreja conhece a sua voz e ele conhece a voz da sua igreja. E nós, irmãos, entendemos que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. E é um privilégio para cada um de nós, irmãos, sabermos, termos esse entendimento, que foi o Senhor que nos escolheu. Imagine você, que o planeta Terra, segundo as estatísticas, os estudos, tem mais de 7 bilhões de seres humanos. E no meio desses mais de 7 bilhões de pessoas, você foi achado por Deus. Deus nos encontrou. E cada um em uma condição diferente. Cada um de um modo de viver diferente, de um pensamento diferente. Porém, infelizmente, o pecado assenhorava sobre nós. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que Jesus nos libertou do pecado. Que o pecado não tem mais domínio sobre minha vida e sobre a sua vida também. E que todos nós temos como objetivo, creio assim, de um dia nos encontrarmos com Cristo. De um dia, aleluia, ingressarmos na eternidade, não na condição de um derrotado, porém na condição de um vencedor. Porém, nós sabemos que uma vez que fomos escolhidos pelo Senhor, uma vez que o Senhor nos libertou do pecado, Ele nos tornou propriedade peculiar sua. Somos, de forma singular, propriedade do nosso bom Deus. E como propriedade de Deus, queridos irmãos, que somos através de Cristo, como foi escrito, como foi lido aqui, pelo pastor Geógito, somos membros um dos outros. E uma vez que nos tornamos membros de Cristo, eu disse a semana passada, que a sã doutrina não permite mistura. Uma vez que a palavra igreja quer dizer que nós fomos tirados de dentro do mundo para fora do mundo. É por isso que a Bíblia diz, através de Jesus, que o mundo nos odeia, que o mundo nos persegue. E João vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E nós, irmãos, entendemos e olhamos para as Escrituras e encontramos que todas as vezes que Israel se permitiu se misturar com tudo aquilo que Deus havia proibido, Israel fracassou. Israel sai da condição de livre para se tornar escravo. Israel sai da condição de prosperidade para viver uma vida de escassez. Tudo isto porque Israel sempre esteve tendencioso a viver, aleluia, conforme o seu parecer, conforme os seus sentimentos. E nós olhamos, irmãos, alguns exemplos nas Escrituras Sagradas, encontramos Sansão.
que recebe conselho dos pais, que recebeu o ensinamento dos seus pais, que recebeu o modo como ele deveria ser criado. Ele deveria ser uma pessoa, aleluia, que fosse totalmente consagrado para Deus, que não aceitasse os ensinamentos das nações pagãs, e que tivesse uma vida voltada unicamente, exclusivamente para o Senhor. A ponto do seu relacionamento teria que ser um relacionamento exclusivo, aleluia, com uma israelita. Mas Sansão deixa com que o seu coração se contamine. O pai de Sansão chama Sansão e diz: porventura não há em Israel alguma moça, aleluia, no qual você possa se aperfeiçoar, se você possa construir uma família, você possa, aleluia, servir ao seu Deus? Ele disse: não encontrei nenhuma desta tem me agradado, mas o meu coração está voltada, aleluia, para uma filisteia. Quem está entendendo? A Bíblia vai nos falar também de um jovem, e a Bíblia diz que ninguém tinha um coração mais sábio do que este jovem, que para, aleluia, cumprir um propósito divino, assume o reinado no lugar do seu pai. E a Bíblia diz que Salomão, ele se permitiu, através das misturas, trazer a idolatria, fazer com que o povo perdesse o foco. Porque Salomão mistura, se mergulha nos costumes das outras nações, adquire para si relacionamentos proibidos. E quando chega no término da vida, Salomão, ele deixa escrito que o melhor não é o início, que o melhor é o final. E ainda bem que deu tempo a Salomão, aleluia, chegar a esse estado de consciência e dizer que, aleluia, que o fim de todas as coisas é temer a Deus. Quando nós, queridos irmãos, olhamos Israel sendo escravizado, quando nós olhamos Israel perdendo, vamos chamar de seu orgulho, a sua soberania, a sua liberdade, e aqui para nós, tem nada melhor do que liberdade, irmãos? Seu direito de ir, seu direito de vir. A ponto de Israel, os discípulos sempre questionarem o Senhor: quando é que o Senhor vai restabelecer o reino? Fazer com que, aleluia, o jugo da Babilônia, ele deixe de estar sobre nós. Quando nós nos misturamos, quando a igreja se mistura, a igreja perde a sua liberdade. E perde a liberdade, aleluia, por falta, muitas das vezes, de manter o que diz o apóstolo João, a doutrina. De permanecer na doutrina, de não ultrapassar a doutrina. Você sabe o que é que fala para ultrapassar? Passar na frente. Não tem algumas pessoas que às vezes nós se tornam chatos, como assim costumo dizer, porque os mais velhos usam assim essa expressão: fulano é para frente, não é assim? Às vezes entra na conversa dos outros, isso é falta de educação, né? Aí entra nas conversas dos outros, passa na frente dos outros, fura a fila, é assim? Ou daí passou na minha frente, e aí traz confusão. E aí o apóstolo diz que aquele que ultrapassa a doutrina, aleluia, de Cristo,
e nela não permanece, não tem Deus. E nós vamos olhar o que diz o Senhor lá no livro do Apocalipse, que é aquele que acrescenta, né, ou que tira, ele traz sobre si o quê? Maldição sobre a sua vida. E aí nós encontramos, a Bíblia vai nos dizer que Israel trazendo maldição para si. E Deus permite que Israel saia da sua condição de livre, de liberto, para viver debaixo da escravidão, do jugo de Faraó. E aquele que estava aguardando a doutrina, como o caso de Abacuque, fica alarmado. E diz: Senhor, uma nação ímpia, uma nação perversa, uma nação pagã. Mas Deus às vezes se utiliza, aleluia, de instrumentos, como se utilizou de um corvo para trazer comida para Elias. Deus se utilizou do exército babilônico para trazer correção para Israel. E nós, irmãos, encontramos que o nosso Deus não gosta de mistura. Deus não gosta de mistura. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta na roda dos. Então quer dizer que Deus não quer, aleluia, nem eu, Deus não quer você no conselho dos ímpios e nem se assentando na roda daquele que escarnece. A Bíblia vai nos mostrar que no momento que Deus estava, aleluia, enchendo o cálice da sua ira, Deus ainda deu chances para Israel. E o capítulo 51 de Jeremias 51, e o versículo de número 45, Deus, aleluia, chama o seu povo. E o povo de Deus era para quê? Para que saísse do meio, aleluia, do pecado. Dali, sai do meio dela, ó povo meu, e livrai cada um a sua alma do ardor da ira do Senhor. Amós diz que Deus tem uma contenda. E Amós se utiliza que o Senhor vai pegar uma peneira e vai fazer uma separação das sementes que estão boas para as sementes que estão bichadas, que estão podres. E nós estamos aqui, talvez não terminemos este culto, porque pode isso é a volta de Jesus. Porém, o desejo do Senhor, o nosso Deus, é que cada um de nós possamos refletir a respeito da nossa comunhão, de como estamos com o Senhor, para não cairmos, irmãos, no estado de mediocridade. Como já foi dito aqui pelo pastor Geórgio. E nós sabemos, irmãos, aleluia, que eu e você não podemos ser uns cristãos medíocres. Cada um tem a sua singularidade. Pois o crente que ele não tem o hábito de ter uma vida misturada com o mundo, aleluia, ele não causa discórdia por causa das misturas, porque as misturas causam discórdia. As misturas acham que tudo é normal. Nós somos uma geração pós-moderna, mas nós não somos iguais ao mundo. O mundo é diferente da igreja, a igreja é diferente do mundo.
O mundo nos propõe a vestir como eles. Quer que nos misturamos a este ponto? Vista igual a nós. Pense como nós. Haja como nós. Ande aonde nós estamos andando. Aleluia. Ele diz que isso é ser normal e se enquadre, aleluia, ao nosso sistema, ao nosso modo de viver. Essa é a proposta do mundo. Porém, a Bíblia vai nos dizer que nós somos diferentes. E a Bíblia diz que o Senhor, através do profeta, diz: e outra vez vereis a diferença. Aleluia. 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 Porque o mundo quer neutralizar sua singularidade. É tudo que o adversário está planejando. É tudo que o adversário está arquitetando. Ele não vai, aleluia, fazer assim, querer concluir um projeto em uma hora, em um dia. Ele vai te perseguir. Ele perseguiu a igreja de Gálatas. E a Bíblia nos diz, irmãos, lá na carta aos Gálatas, que no seu início a igreja de Gálatas era uma bênção. A igreja de Gálatas estava vivendo conforme os ensinos do apóstolo Paulo. No capítulo 3, Paulo se estranha. No capítulo 3, Paulo, aleluia, fica alarmado. E diz: ó, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Porque o mundo nos fascina. Bendito seja o nome de Jesus. A fugir tão depressa, a esquecer tão rápido dos ensinos, da doutrina. E não parece, irmãos, que nós estamos caminhando para esses dias? Parece que a igreja está esquecendo dos seus fundamentos, da pedra que foi posta como uma pedra de esquina, da pedra no qual a igreja está edificada. Como disse o Senhor, aleluia, a Pedro: tu és uma pedra pequena, um filamento, mas sobre esta pedra, se referindo a ele, diz a minha igreja, observe que diz, a minha igreja estará edificada. Então não se permita, queridos irmãos, por mais fascinação que pareça ser normal, via você, Jesus disse que nós deveríamos perseverar até o fim. A Bíblia diz que nós devemos vigiar porque o adversário quer roubar a nossa coroa. Queridos, amados irmãos, Gálatas capítulo 3, versículo 1. Veja o que diz. Você pode acompanhar na sua Bíblia, está ali, ó. Paulo dizendo: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. E aqui para nós, Jesus já se evidenciou para você? Você já teve a sua experiência com Ele? Eu e você não sabemos que a Bíblia, ela é a autoridade máxima na nossa vida? Que nós não podemos de maneira alguma deixar a Bíblia em segundo plano? Que a Bíblia tem autoridade muito mais do que os nossos pais têm sobre nós? Mas Paulo, escrevendo a respeito também do viver da igreja, em Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, e o versículo de número 16, Paulo diz que não existe nenhum consenso, não existe consenso
entre o templo de Deus com os ídolos. E nós estamos vendo tantos ídolos hoje de carne e osso. Tantos ídolos dentro das igrejas, nas redes sociais. Bonito, ou bonita, elegante, outras até vulgar, que traz esses ensinamentos de vulgaridade para dentro dos templos da igreja. A ponto do apóstolo chamar a igreja, aí que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Para o povo que Deus escolheu, Deus traz uma alerta através de Jeremias: saia do meio dele, povo meu. Aleluia. Queridos, amados irmãos, observamos que uma vez Deus, nos trazendo a consciência, aleluia, nos lembrar daquilo que nós já sabemos, todos nós já sabemos isto. Isto para nós não é nada novo, como diz, aleluia, Judas em sua carta. E Judas diz que nós devemos salvar a nós mesmos, se possível, salvar alguns do meio do fogo. E o apóstolo Paulo diz, se ele pregar e salvar muitas pessoas e perder a sua própria alma, ele será o mais miserável de dentre os homens. Porque uma vez, queridos irmãos, e tem pessoa que muda de acordo com o ambiente. Quer ver uma coisa que muda fácil? Culto nas igrejas. Se tiver culto nas igrejas, meus irmãos, nós jamais não sabemos mais quem é crente da Assembleia de Deus e quem não é. Porque é um tal de um batom. É um tal de uma gargantilha. É um tal de uma corrente no pé. É um tal de um vestido decotado. E estas coisas não é do nosso meio, é de lá de fora. É o espírito de vulgaridade querendo tomar conta, de sedução dentro das igrejas. E eu vou mostrar isso nas escrituras sagradas. Para vocês não dizerem que isso não está na Bíblia. Laodiceia. O Senhor bateu palma para ela. O Senhor achou que Laodiceia estava, aleluia, vivendo uma vida que ele podia até dizer, esta aí é a igreja no qual eu tenho nela prazer. E vá ver, aleluia, o que era o comportamento de Laodiceia. Sedução. Ensinando prostituição e adultério na igreja. Pastor, eu não falo, mas a forma como você usa e você seduz, você está incitando. Não estou dizendo que aqui tem, não. Lá fora está cheio. O Senhor chama Laodiceia de miserável. Chamou ou não chamou? E aí, meu filho, está aí? E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Sabe o que Laodiceia diz para o Senhor? O que eu uso, eu comprei, foi com o meu dinheiro. Foi o meu marido que me deu. Não saiu do bolso do anjo da igreja.
Ele não manda em mim, que se meu marido deixa, ele não tem nada a ver com isso. Parece até que eu escutei sua conversa, não foi? Quem é que eu continuo? Aleluia! 1 Coríntios, e o capítulo 10, uma vez que eu disse aos irmãos que aparecem muitos ídolos, os ídolos das redes sociais, eles querem passar na frente da doutrina. Eles trazem ensino. Eu disse a semana passada, a igreja, irmão, se bem souber, e ela tem discernimento, sensibilidade, ela deve, não vou chamar de andor, que eu vou incentivar o pecado, mas ter como autoestima aqueles que cuidam bem das vossas almas, que zela por ela. Talvez esta palavra você esteja até se achando ruim, mas esta palavra te leva e te coloca dentro do reino dos céus. Aleluia. Esta palavra te conduz e te leva a você andar no caminho sem ter do que se envergonhar. 1 Coríntios 10, versos 20, o apóstolo diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Aí ele diz: eu não quero que sejais participantes com os demônios. Por quê? Por causa das misturas. Muitas coisas que nós às vezes ficamos sabendo, às vezes nas nossas conversas, pessoas que fazem sacrifícios para gerar influências na vida dos seus seguidores, pactos malignos, a ponto dessas influências levar muitos irmãos a seguir pessoas que sacrificam, aleluia, a demônios. E geram na vida de muitas pessoas sentimentos, observe bem, sentimentos que às vezes geram rebeldia contra os seus líderes. Se o líder fala e prega e ensina e conduz, aleluia, com verdade, não sei para que isso. Eu quero ver, por que na igreja de fulano não faz isso? Por que na igreja tal eu vejo assim? Por que no lugar tal eu vejo assado? E aqui ainda quer fazer do mesmo jeito como era antigamente? Isso foi coisa do passado. Eu pergunto, o que era pecado do tempo de Adão até hoje deixou de ser pecado? O céu abriu e enlargueceu a sua porta? O caminho foi aplanado, asfaltado, alargado, fizeram uma dupla via. Jesus disse que o caminho é apertado, a porta é estreita, e Jesus disse assim: lute por entrar por ela. Agora você não pode lutar contra mim, não. Não é para você lutar contra esta palavra, não. É você refletir na palavra e olhar para dentro de si. Bendito seja o nome de Jesus. E diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quer dizer, Daniel, a mesa está aqui. Esta mesma mesa tem cálice. Esse cálice você pode apresentar ao seu Deus. Esse cálice aqui também é apresentado aos ídolos. Você pode ter uma vida normal aqui na Babilônia. Não foi essa a proposta?
Porém, Daniel disse não. Daniel, o que você está me pedindo pode me custar a vida e a sua vida também. Experimente. Alguns dias. Me dê legumes e água. Deixa agora eu e Deus. Deus e eu. Só experimente. Oh, aleluia. No final dos 10 dias, o dia da apresentação, Daniel se apresenta ao copeiro. O copeiro viu que Daniel estava mais bonito. Viu que o semblante de Daniel estava mais alegre. E não foi Deus que veio assim de forma direta falar com Daniel, mas Deus olhou e viu que Daniel propôs, isso foi proposta de Daniel, e não foi Deus que propôs para Daniel. A Bíblia diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar, ou seja, não se misturar. Aí Deus viu e disse, eu tenho que abençoar Daniel. Eu tenho que dar para Daniel algo diferente. Eu tenho que fazer Daniel uma referência dentro da Babilônia. Aí Deus disse, aí a Bíblia diz, e Deus deu a Daniel um espírito de maior excelência do que os demais. Deus quer te fazer diferente. Deus quer, aleluia, fazer de você referência. Um agente influenciador e não influenciado. Nem do cálice, nem da mesa. Porém, Paulo chega a escrever para essa igreja, ainda no versículo 23 do capítulo 10 de Coríntios. Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Tudo é lícito. Todas as coisas me são lícitas. Mas, aqui que é o segredo. Nem todas as coisas me convêm. E por que não me convém? Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, tem que negar a si mesmo. Por que não é lícita? Porque aquilo que não me convém se tornou um peso para a minha natureza humana, carnal. Por que não me convém? Porque vai ter uma guerra entre a minha natureza e o Espírito de Deus que habita dentro do meu ser. Por que não me convém? Porque se eu permanecer, aleluia, agradando a minha carne, eu vou entristecer aquele que habita dentro de mim. E a Bíblia diz que aquele que milita não deve se embaraçar com as coisas desta vida. Antes o seu prazer está em agradar aquele que o alistou. E lembre-se, Deus te alistou. Você tem registro no cartório celestial. Você tem marca, você tem selo. O penhor de Deus está em você. Deus apostou em você. Deus acredita em você. Deus quer abençoar você. Deus quer honrar você. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Observamos, queridos irmãos. Já encerrou. Que nós somos tão privilegiados que às vezes alguns, por não vigiarem, está tão envolvido com as misturas do mundo que pega as coisas santas e dá aos cães.
Foi Jesus quem disse. Jesus disse que nós não podemos dar as coisas santas aos cães, nem deitar aos porcos as vossas pérolas. Para que, aleluia, para não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos pedaçam. Sabe como é isso? Às vezes, tem alguns que têm uma vida, mas por causa, como diz a Bíblia lá, nas parábolas do semeador, a semente caiu numa boa terra, ou entre os pedregais, veio os desejos e as tentações, né? Aí começou a pegar as coisas santas e deitar os cães. Pegou as pérolas e deu aos porcos. Só que a Bíblia diz que voltando-se para si. Quando de nós, às vezes, não ouvimos alguém dizer assim, é desse jeito? Ah, eu pensava que você não bebia. Ah, eu pensava que quando chegava final de ano, você não pegava e tomava uma. Ah, até mesmo aquele que está dentro da sua casa. Ah, para ele é novidade, porque ele sabe que nós não temos essa mistura. Não sabia não que os crentes... Pegando as coisas santas, as pérolas, dando para os cães e para os porcos, porque acha que é normal, porque acha que deve, aleluia, se encaixar, está dentro do estado da normalidade desta geração. E o Espírito de Deus está falando para mim, está falando para você, está dizendo, sai do meio dela, povo meu. Sabe por quê? Porque Deus tem uma contenda. Tem um versículo na Bíblia, se nós iremos irritar o Senhor. Você quer irritar Deus até quando? Até quando você quer irritar Deus com suas práticas, com suas ações, com suas palavras, com seus pensamentos? Porque você ouviu, porque você acha, porque lhe disseram. E você sabe, eu estou sendo muito ético, que aquele que anda aqui ouvir, me disseram, né? Eu acho que é assim, isso é conversa de escarnecedor. Isso é fofoca. Mas Deus, nesta noite, está falando na sua palavra, dizendo assim, aquele que ultrapassa a doutrina não tem Deus. É duro, irmão. Não é duro, não? Fala a verdade, irmão. É duro. Ultrapassar a doutrina. É as escrituras que está dizendo. Não tem Deus. E quem não permanece, não tem o Filho e não tem o Pai. Pode cantar bonito, pode pregar bonito, mas se não permanece na doutrina, não tem. Nicodemos era um mestre, Nicodemos chegou e disse, mestre, eu sei. Eu sei. Que tu és vindo da parte de Deus. O Senhor não se emociona. Ninguém leva Jesus com um papo bonito. Alguns chegam a dizer que Jesus não é pai de moça.
para cair em boa conversa. Eu bem sei que tu és vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer milagres desse jeito, da forma que tu fazes. Nicodemos, ele permanecia na doutrina? Jesus disse, você tem que nascer de novo. Porque Jesus disse, eu bem sei que você, sendo mestre, você não sabe estas coisas. Imagine, se eu te falar, mas que Deus nos ajude. Jesus diz, você nem vê o reino, e você também não entra. Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude, escute bem, para você não sair daqui dizendo que eu disse que você não tem que se misturar, porque você não pode trabalhar com pessoa que não é crente. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Estou dizendo isso aqui? Não. Eu não estou dizendo que você não pode comprar um produto da pessoa que não é crente. Eu não estou falando isso, que você não pode negociar com a pessoa que não seja crente. Não. Porque a própria Bíblia nos ensina que nós podemos negociar com pessoas crentes, com pessoas não crentes, agora fazer dentro de padrões justos. Né? Você pode trabalhar com um camarada que às vezes até da matriz africana, o chefe da sua empresa. Você pode trabalhar para ele. Daniel não serviu a Nabucodonosor, que queria ser um deus? Era empregado de Nabucodonosor. Você pode, irmãos, aleluia, vender, emprestar a ímpio, porém é proibido você se misturar santo com profano. É proibido misturar. E aí tem crente que diz assim, eu sou desbloqueado. A igreja, ela tem um bloqueio. Paulo diz, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que não tem sociedade a luz com as trevas. Luz e trevas não se mistura. Quando chega a luz, as trevas são dissipadas, porque a luz chegou. E aqui para alguém nesta noite está saindo uma palavra profética da parte de Deus. Deus está abrindo uma porta no meio bem grande para você. O lugar, aleluia, é um lugar de escuridão. É o lugar onde o pecado abunda. Mas Deus fará através de você uma obra gloriosa, para que eles vejam a luz, aleluia, de Cristo que está em você. E o nome do Senhor seja glorificado. Lembre-se deste dia, desta palavra, que não tem sociedade a luz com as trevas. Bendito seja o nome de Jesus. Que esta palavra permaneça falando mais forte, mais firme ao seu coração. E pega no ombro da pessoa com muito carinho e diz, fiquemos no propósito, aleluia, de servirmos ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Bendito seja um influenciador e não influenciado. Amém, queridos irmãos. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua amada igreja. Queridos, amanhã tem os ensaios. Quarta-feira é o culto com a maior participação dos novos na fé.
Quinta-feira temos o nosso círculo de oração. Sexta-feira... Quem me diz a data que é sexta-feira aí? É a primeira sexta-feira do bem? Não, né? Não, né? Mas eu já vou marcar aqui, olha, nossa ceia será no sábado. Sábado será a nossa ceia. Né? Estão fazendo a segunda. Mas nossa ceia será no sábado. Sábado é 3, né? Sábado que vem a nossa ceia. Vai estar aqui conosco os irmãos da África. Os irmãos da África vão estar aqui conosco, né? Em nome de Jesus. Eles vão ter um período deles estão cantando. Quem não estava aqui perdeu um culto muito abençoado. Eles chamavam do culto da integração. Né? Foi muito bom, irmão? Maravilha. Eles vão estar aqui, os irmãos de vários continentes, de vários países da África, vão estar aqui entre nós. Eles vão estar aqui louvando a Deus na Santa Ceia, em nome do Senhor Jesus, no dia 3. No sábado, se Deus nos permitir. Nós pedimos até para os presbíteros virem aqui hoje, e pedimos às pessoas que estão enfermas, que viessem para receber uma oração, para que os presbíteros da igreja unjam os irmãos que estão enfermos, e eles saiam daqui curados, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Você que está enfermo, vem aqui à frente, e Jesus vai visitar você nesta hora. Quinta-feira tem o evangelismo ali. Perivaldo Calmon, conhecido como B13, às 19 horas, em nome de Jesus. Quinta-feira, grande evangelismo ali no Perivaldo Calmon, às 19 horas. Deus está operando no evangelismo. Quinta-feira Jesus salvou, não foi, presbítero Cláudio? Glória a Deus. Amém. Pedir aos nossos companheiros presbíteros, unja aqui esses irmãos, vamos orar por ele em nome de Jesus. Oh, glória! Você vai sair daqui curado em nome do Senhor Jesus. Vamos de pés, irmãos, orar, agradecendo a Deus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é bom. Cadê? Meus queridos irmãos, enquanto os irmãos que estão enfermos estão chegando aqui, eu quero trazer um aviso. A congregação ali em Perivaldo Calmon, Perivaldo Calmon, eles estão fazendo, irmãos, um sorteio. Esse sorteio, ele traz um ventilador, um ferro elétrico, um sanduicheira, 10 quilos de feijão, uma bolsa, uma jarra de vidro. Então é um kit com 10 prêmios, é isso? O liquidificador, conjunto de vaso, conjunto de copo, torta, salgado, uma infinidade de prêmios e muito mais. Esse bilhete, por apenas R$5, eu quero fazer um pedido aos irmãos, que os irmãos ajudem ali na congregação. Quem puder levar 10, leve 10, quem puder levar 1, leve 1. Agora só não saia daqui sem levar um bilhete em nome de Jesus. Ele vai ficar ali na porta e você vai passar ali e vai cooperar, que o trabalho é do Senhor, o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Eu disse que ia ficar com quantos? Cadê? Vou aqui. Eu estou pedindo, mas eu vou pegar. Cadê o meu? Perdi o dinheiro, Jesus. Pronto, está aqui. Não, está aqui não. Mas eu vou ficar. Me dê 2. 2 é meu. Viu? Em nome de Jesus. Estende as mãos para cá. Cadê os nossos presbíteros? Ô, glória! Eu não sei se vocês querem oração em pé ou de joelho, mas crente recebe oração, a não ser que não possa ajoelhar. Se não pode ajoelhar, fica em pé. Mas quem pode ajoelhar, ajoelha. Para receber, aleluia, a ministração da unção com óleo, em nome do Senhor Jesus. Isto, ô glória. Eu estou sentindo o papai que está na casa, como dizem os irmãos por aí. Eu estou sentindo que o Senhor Jesus está presente. E Jesus cura, irmãos. A Bíblia diz, se tiver algum